Muito bem, de volta aqui com a nossa rodada de entrevistas, no primeiro encontro Cidades Responsivas. Agora estou aqui com a arquiteta Thaís Lagranha, da ILA, ela que acabou de expor aqui no evento o tema espaços comerciais em edificações com um certo significado histórico, né? Um reaproveitamento, uma rearquitetura, o termo correto. Apresentou 2 projetos lá. Thaís, tudo bem? Tudo bom. Thaís, me conta, a rearquitetura não é um termo recente, é um termo já em uso, mas explica para os nossos ouvintes da rádio o que é rearquitetura. Bom, rearquitetura é quando a gente faz uma intervenção, né, numa edificação pré-existente e valorizando assim, alguns elementos e aspectos dessa edificação, mas tem uma mudança de uso, né? A gente chama de uma reciclagem de uso. Então, no caso desses 2 projetos que foram apresentados, eram edificações, né, no 4º distrito, então são de uma característica mais industrial, assim, de pavilhões, né, uma tipologia diferente, que tinham um uso industrial. E agora, né, se mudou, né, esse uso para atividades comerciais, assim, como um bar, né, ou uma casa noturna, como é o caso desses projetos. O que pode apontar como talvez o maior benefício da rearquitetura, Thaís? A rearquitetura, ela, de certa forma, é uma maneira sustentável assim, da gente intervir, né, na cidade, porque tu aproveita, né, um espaço, uma edificação existente, que está inserido já num contexto, né, um contexto urbano, então já tem uma infraestrutura que chega ali. E tu, enfim, tu aproveita dessa forma sem precisar, né, investir nessas outras coisas, se fosse construir num lugar que não tem nada disso, né? Então, acho que esse é um dos benefícios da rearquitetura e, nesse caso, né, dessas edificações no 4º distrito, elas têm características muito específicas, assim, né, de estruturas, de telhado, estruturas aparentes, coisas que são soluções bonitas também, e que acaba... ou, por exemplo, o outro imóvel que tem uma fachada interessante, que está inserido numa paisagem assim, interessante, é a questão da memória, né? A memória coletiva, né? A memória de quem já viveu aquele lugar, né? Em outros tempos, assim. Acho que acaba sendo um registro, né? De um tempo, né? Daquele momento que a cidade viveu, né? Pois era justamente isso que eu ia te perguntar, porque embora seja dado um outro uso, há uma preservação da memória, não só a memória física, mas até da própria memória afetiva, né, Thaís? Exatamente, eu acho que principalmente, né, naquela região que teve um momento assim muito pulsante, né? Teve uma atividade produtiva, né, intensa, e ainda tem muitos moradores, né? Talvez um imóvel sozinho ele não desperte essa memória, mas aquele conjunto de imóveis, né, aquela paisagem configurada por esses edifícios, eu acho que isso sim, né, desperta essa questão da memória coletiva, dessa memória mais subjetiva, né, da história do lugar. A impressão que eu tenho é que a população também abraça a rearquitetura de uma maneira diferente do que abraçaria um prédio recém-construído. Tens mais ou menos a mesma impressão? Eu acho que sempre depende do projeto, assim, né, da qualidade do projeto. Assim, eu acho que, nesse caso, esses 2 projetos, a intervenção foi muito sutil, assim, né, porque são intervenções focadas mais nas áreas interiores, né? Mas tem muitos projetos de rearquitetura que tem um anexo, né? Ou uma nova construção, assim. Então, e que respeita, né? Valoriza essa pré-existência também. Então, acho que é sempre muito uma questão da qualidade, assim, do projeto, sabe? Da obra final. Thaís, a gente está no primeiro dia do primeiro encontro Cidades Responsivas.
Como foi esse primeiro dia? Como está sendo a tua expectativa? Eu achei incrível, assim, o que eu participei, né, nessa tarde. Eu acho que teve muita troca, muita qualidade, assim, do que foi apresentado. E né, eu acho que existir um lugar como esse, né, em Porto Alegre é muito importante, assim. Eu acho que é fundamental até para a gente, como se diz assim, formar público, pessoas que tenham mais interesse, né, na própria cidade, assim, né, pensando numa outra escala. E tem outra, né, agora falando do Instituto em si, o fato de estar numa boa localização e ter um funcionamento que é aberto ao público, né, não só a comunidade dos arquitetos, mas o público em geral, para vir tomar um café, utilizar ali o bar, aproxima também as pessoas da arquitetura, tu não pensa assim? Com certeza, eu acho que ter esse uso, né, mais público né, eu acho que facilita essa comunicação, essa conexão e, enfim, acho que tá também num lugar, num bairro que é interessante, assim, né, que está próximo da universidade. Tem o Bonfim é um bairro que tem muitos moradores, né, um bairro denso. Então acho que com certeza vai tirar proveito disso também, assim, dessa quantidade de gente na rua, né. Muito bem, Thaís Lagranha, arquiteta da Ilha. Muitíssimo obrigado, Thaís. Obrigado pela tua participação. Obrigada.